Olá a todos, um pequeno aviso. O episódio de hoje contém descrição de cenas que podem ser consideradas chocantes. Aconselhamos os ouvintes mais sensíveis a ouvirem com cautela e aconselhamos especial cautela se ouvirem este episódio na companhia de crianças. Passamos já ao episódio de hoje. Mas no fundo aqui a atitude do Alyosha é super instrutiva pelo que ele faz e não tanto por aquilo que ele diz. É apertado pelo irmão e o Ivan faz esta pergunta: olha lá, tu aceitarias construir um mundo feliz? Um mundo perfeito? Se isso implicasse fazer sofrer uma só criança inocente? E o Alyosha diz: nem pensar, não aceito. E Ivan, estás a ver como o teu Deus faz isso? Que há uma grande diferença, não é, Gonçalo? Entre ser ateu, filosófico e ter zero emoção em relação a isso, ou então ser o Ivan, que é Deus não existe e eu odeio. e eu odeio. Deus não existe e eu odeio, não é? Essa mãe nem quer ouvir. Perante o sofrimento real e revoltante Não há palavras. daquilo que muitas vezes parece ser o absurdo da vida, não é? Não vais dar esta resposta racional, isto não... Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. O que então devemos dizer da criança que morre de cancro? Se isto foi feito a alguém, já é suficientemente mau. Mas ser feito com um propósito, planeado desde toda a eternidade, isso é o mal mais profundo. Se Deus for esse tipo de agente, Ele não pode justificar as suas ações. E a sua natureza maligna fica revelada. Portanto, Bernardo, estamos aqui a ler o D.Z. Phillips, Sim. não é? Na sua obra The Concept of Prayer, portanto, o conceito de oração, não é? Esta objeção que falámos no final do episódio passado, que é a objeção mais formidável que há, não é? Aqui à existência de um Deus bom, não é? Que é precisamente esta questão do problema do mal, este drama do sofrimento do inocente, não é? O sofrimento do inocente, em especial, pronto, aqui as crianças que não têm culpa de nada, não é? É absolutamente dramático e estamos, já agora, aqui um bocadinho, no outro dia vi um episódio interessante aqui do podcast que é o Despolariza, não é? Em que foi lá falar o Ricardo Loures Pereira e achei interessante que este era essencialmente o principal argumento dele contra a existência de Deus. Sim. Não é? Ele falava um bocadinho de outras coisas também, mas pareceu-me, espero não estar a representar de forma injusta, mas pareceu-me que essencialmente o que, quase com as palavras aqui do Phillips, não é? O argumento do Ricardo Loures Pereira para não acreditar em Deus era este, não é? Como é que Deus pode permitir que uma criança morra de cancro? Como é que isto, planeado desde toda a eternidade, é aceitável? Não é? Sim, e isso é muitíssimo comum. O padre... E de facto é uma coisa revoltante, não é? Acho que não podemos passar à fase a seguir de explicar como é que se responde sem concordar que é revoltante, não é? Que é uma coisa que nos comove profundamente e que nos deixa sem compreender, não é? O que é que se passa aqui, não é? O que é que se passa aqui? Como é que um Deus bom permite isto? O nosso dominicano de serviço, o padre Brian Davis, cujos livros estamos a utilizar, já agora para recordar, temos sempre citado nos episódios anteriores, Thinking About God, é a nossa referência para tratarmos este tema de forma sistemática. Ele concorda com a citação de D.Z. Phillips que acabaste de fazer, Gonçalo. Concorda que essa objeção é forte. Phillips, obviamente, aqui neste caso, este autor Phillips não é cristão, como se percebe. E o dominicano Davis concorda com o Phillips. Também critica o argumento do Swinburne. Para quem ouviu o episódio anterior, o Swinburne tinha apresentado uma explicação para certos tipos de males baseado na sua utilidade, no seu efeito pedagógico. E aqui o padre Davis diz, pois, mas esse argumento pode ter o seu âmbito de aplicação,
mas será que um Deus bom não poderia ter criado um mundo no qual houvesse, à mesma, amplo espaço para desenvolver as responsabilidades e as virtudes que o Swinburne refere, mas sem permitir a possibilidade de atos horrendos, ou pior ainda, de atos horrendos cometidos contra inocentes e indefesos como uma criança, ou doenças horríveis? E eu diria que aqui a objeção do Phillips é um bocado mais profunda, porque ele não está... pelo menos quando tu disseste atos, eu pensei em atos livres. Aqui estamos a falar de uma coisa que provavelmente não tem liberdade nenhuma. Ou seja, é uma doença que aparece e que a criança tem. E que morre. Sim, Não é? eu acho que... E é trágico. Eu acho que, é Gonçalo, trágico. nós ouvimos os dois exemplos, não é? Nós ouvimos tipicamente o exemplo da criança que morre de cancro ou de doença qualquer, ou ouvimos o exemplo da criança que é torturada e que é morta e coisa. Ou seja, ouvimos sempre uma ou outra. Eu acho que são os dois fortemente dramáticos, não é? Sim, E apesar jogam contra... da tortura, sendo um agente livre, não é? Acaba por ser... É revoltante na mesma, não é? Mas é mais fácil explicável, não é? É mais de explicável. encaixar pelo facto É mais explicável, não é? Sim. da pessoa ser livre, não é? Da existência Sim. da liberdade. Mas não, de Certo. facto são os dois revoltantes, não é? Sim. Mas no fundo, o que o Ricardo Araújo Pereira está a fazer nesse podcast, Gonçalo, é, se quisermos, o que na grande literatura sempre se fez e em um lugar óbvio para ir buscar esse argumento do mal na sua encarnação mais forte é o Dostoiévski, na sua obra Os Irmãos Karamazov, e em particular pela sua importância literária e a importância tão grande, Gonçalo, não é, que até o Padre Davis cita os Irmãos Karamazov neste capítulo 4 do livro 5º, quando está a falar sobre este tema, e portanto vamos aqui mergulhar no que é que se passa nesse grande romance, nessa grande obra de Dostoiévski, porque realmente é tão importante que até os filósofos utilizam essa obra de ficção para falar sobre o problema do mal. Nós não vamos fazer, não vamos fazer aqui um spoiler, não vamos aqui estragar quem nunca leu. Especialmente porque eu ainda não li. Eu sei desta história em particular, Então mas eu ainda não li. Tenho o livro aqui por trás da minha cabeça, está ali na prateleira. mas este em particular ainda A não única li. coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu já li o livro 2 vezes e já estou com vontade de começar a terceira, só para ficarem com uma ideia, espaçado vários anos, mas só para ficarem com uma ideia de como eu gosto de Dostoiévski e deste livro em particular. O livro é uma obra-prima e, Gosto imenso. e é absolutamente irresistível. Aliás, Este uma em escrita particular, de Dostoiévski é absolutamente irresistível. E, este aqui eu nunca li, mas eu gosto imenso. Acho extraordinário. Eu já li outros dele. Então mas eu já vamos aqui. ouvi isto comentado várias vezes, portanto não sei se Mas me eu vais dar não algum vou spoiler. de forma nenhuma a explicar como é que a história acaba, nem pouco mais ou menos. Como o título indica, Os Irmãos Karamazov é uma história sobre irmãos. São 3 irmãos, homens, e no capítulo 4 do livro 5º vamos então focar-nos aqui num episódio especialmente importante para o problema do mal. E para fazer aqui um pouco uma descrição de quem são as nossas personagens, nós temos 2 dos 3 irmãos Karamazov aqui à conversa. 2 deles. Temos o Ivan e o Alyosha. O Alyosha, diminutivo de Alexei, é o mais novo. O Alyosha é o irmão mais novo e é o bonzinho dos 3. Não faz mal a uma mosca. Sonha em ser padre. Enquanto que o Ivan é muito diferente do Alyosha. Mais maduro, mais vivido, gosta do mundo, já passou pelas universidades, pela sociedade, pelos encantos do mundo, mas o Ivan é sobretudo um cínico. O Ivan é uma pessoa cínica, é uma pessoa que vê sobretudo o que há de mal no ser humano e por isso mesmo, diz ele, perdeu a fé em Deus. Enquanto que o Alyosha mantém a fé em Deus. Com um raciocínio extraordinário. Ou seja, ele é brilhante, não é? Pelo menos a ideia que eu tenho. É brilhante porque o Dostoiévski coloca neste Ivan Karamazov todos os melhores argumentos ateus contra a existência de Deus. Não é? É um bocadinho como o Raskolnikov no Crime e Castigo, não é? É parecido, sim, é parecido. Mas é um romance de uma enorme densidade moral, intelectual. Mas isto é assim, lê-se, Gonçalo, parece quase... Não é chato, não estamos a ler um maçudo tratado moral. Não é disso que se trata. Estamos a ler um romance super empolgante, mas em que as personagens são muito espessas, são muito profundas, são muito sofisticadas e permitem
estas leituras todas filosóficas. Tão bom é o romance. Quase tem que ler várias vezes a mesma linha, ou não? Quer dizer, sim, não, por acaso, Crime e Castigo. Não, tu lês facilmente, lês muito facilmente, mas quando lês uma segunda e terceira vez encontras coisas novas sempre. É incrível, é muito profundo. E é aqui, estamos aqui num capítulo 4 que se chama Rebelião. É o título deste capítulo. E o que se passa é que o Ivan está em ampla e intensa discussão com o seu irmão mais novo. Ele acha que o Alyosha é um idealista, que é um jovem iludido, que só quer as coisas do espírito, de Deus, que é um iludido da religião, e que o Alyosha simplesmente não conhece o mundo, e como não conhece o mundo, é um romântico. Enquanto que o Ivan é um cínico, sabe que o mundo é uma porcaria, na visão dele, e por isso Deus não existe. Exato, eu confio na ciência. Sim, é um bocadinho essa abordagem dele. Eu acho que ele é mais cínico do que isso. Eu nem sei bem se ele confia na ciência. Se queres que eu já nem me recordo muito bem do que é que ele diz sobre a ciência. O Ivan, sobretudo, é um entusiasta do viver a vida sem grandes preocupações morais, porque a vida passa depressa, porque Deus não existe, na opinião dele, e por isso o que interessa é gozar bem a vida. E ele usa aqui uma expressão típica dele, que é o que ele chama a sede Karamazov pela vida. Ele acha que ele encarna, dos três irmãos, é o melhor que encarna aquele que aproveita a vida. E diz ele a certa altura: que importa que eu não acredite na ordem das coisas. Eu amo, e sem saber porquê, os rebentos pegajosos que se abrem na primavera. Tem aqui uma... é muito interessante aqui esta ideia dele, que ele é o que aproveita a vida. Ele é que sabe. Ele é que sabe. Mas isto está a fazer lembrar uma coisa, mas se calhar eu vou-te deixar, não te vou interromper e vou interrompa à vontade. Introduzir isto a seguir. Não, eu estava a fazer lembrar, há uma passagem extraordinária no livro da sabedoria que parece quase isto que tu estás a dizer. No livro da sabedoria, no capítulo 2, o capítulo começa assim: dizem com efeito nos seus falsos raciocínios. Está a falar dos ímpios, não é? Mas tu esqueceres esta parte, se começares só nos falsos raciocínios, o que tu lês é o seguinte: breve e triste é a nossa vida. Não há remédio algum quando chega à morte. E também não se conhece ninguém que tenha regressado do mundo dos mortos. Foi por acaso que viemos à existência, e depois será como se não tivéssemos existido. A respiração das nossas narinas é apenas fumo, e o pensamento uma centelha do bater do coração. Quando ela se apaga, o nosso corpo voltará ao pó, e o nosso espírito se dissolverá como o ar subtil. Com o tempo, o nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará das nossas obras. A nossa vida é como uma nuvem que passa sem deixar rasto. Há de dissipar-se como bruma ferida pelos raios do sol e abatida pelo calor. O tempo da nossa vida é como sombra que passa, e o nosso fim não se pode adiar, pois a vida está selada e ninguém pode voltar atrás. Vinde, pois, gozemos dos bens presentes, tiremos prazer das criaturas com o ardor da nossa juventude, inebriemo-nos do melhor vinho e de perfumes, e não deixemos passar as primeiras flores da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que murchem. Nenhum de nós falte às nossas orgias. Deixemos, em toda a parte, sinais da nossa alegria, pois esta é a nossa parte e a nossa herança. Já viste? Já viste isto? É tal e qual. É o Carpe Diem, não é? Aproveita livro bem da sabedoria, o capítulo 2. Isto é absolutamente extraordinário. E é engraçado, depois o que vem a seguir, se calhar não faz tanto sentido aqui para a questão, mas ele diz, logo a seguir ele continua: oprimamos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva, nem respeitemos os cabelos brancos do ancião. Portanto, estás a ver onde é que isto desemboca? Sim. Seja a nossa força a norma da justiça, porque o que é fraco para nada serve. Sim. Armemos laços ao justo, porque nos incomoda e se opõe à nossa forma de atuar. Censura-nos as transgressões da lei e acusa-nos de sermos infiéis à nossa educação. Ele afirma ter conhecimento de Deus e chama-se a si mesmo Filho do Senhor. Ele tornou-se uma viva censura para os nossos pensamentos. Só o ato de o vermos nos incomoda. A profundidade disto, já vi? Isto está na Bíblia, atenção, isto está na Bíblia.
Onde é que eu estava? Pois a sua vida não é semelhante à dos outros, e os seus caminhos são muito diferentes. Ele considera-nos como escória e afasta-se dos nossos caminhos como de imundícies. Declara feliz a sorte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se as suas palavras são verdadeiras e que lhe acontecerá no fim da vida. Pois se o justo é filho de Deus, Deus há de ampará-lo e tirá-lo das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para avaliar a sua paciência e comprovar a sua resistência. Condenemo-lo a uma morte infame, pois, segundo ele diz, Deus o protegerá. Mas acho que ficamos por aqui, já me estou a esticar um bocadinho. Essa passagem, no fundo, mostra os dois caminhos do homem, não é? O caminho de Deus e o caminho contrário a Deus, não é? Sim, mas a maneira... Ou seja, isto... Tu estavas a dizer isso e eu estava-me a lembrar desta passagem porque é tal e qual o que aqui está. Repara, o homem sem Deus, e aquilo que nós falámos também um bocadinho naquele episódio ao vivo que fizemos sobre a literatura, não é? O homem sem Deus que percebe, só vê esta vida, só há esta vida, quando ela se acabar, acabou tudo, não é? E portanto vamos aproveitar a vida. Até acho graça de estares a falar disso das flores, e ele tem precisamente esta coisa aqui: coroemos de botões de rosas antes que murchem, não é? Sim, porque é muito fácil, não é? Começar desse ponto de vista que Deus não existe e viver a primavera, não é? Como diz o Ivan Karamazov. O que é difícil é a pessoa manter-se moral por muito tempo sem Deus. Claro que há pessoas que se conseguem manter uma vida moral sem Deus. Isto não estamos a dizer que isso é impossível, não estamos a dizer que os ateus todos desembocam na imoralidade, mas estamos a dizer que é super fácil, quando Deus não existe, entrar numa lógica do vale tudo, e muitas vezes não é de um dia para o outro, muitas vezes é um processo progressivo, ou melhor, podíamos dizer, é um processo regressivo, melhor dizendo, não é? Em que a pessoa vai se habituando a que não existe Deus, não é? E portanto a certa altura cada vez custa menos fazer a maldade, não é? Cada vez custa menos... Estás-me a fazer lembrar outra coisa. Eu estou permanentemente a interromper. Peço desculpa a ti e aos nossos ouvintes, mas eu acho que já comentei isto contigo. Há um filme extraordinário que é o... Acho que se chama The Everlasting Man. Não. Esse é o livro do Chesterton. É um livro do Chesterton. Chama-se A Man for All Seasons. Sim, esse livro é ótimo. Que é sobre Thomas More. E há uma cena que eu só reparei para aí à quarta vez que vi o filme. O filme é tão bom que cada vez que se vê aprende-se uma coisa nova. E há uma cena em que o tipo que vai trair pela primeira vez o Thomas More, quando vai revelar uma informação que não devia aos inimigos dele, ele está hesitante de dar essa informação. E depois dele a dizer, não é? Depois de trair o Thomas More a primeira vez, o tipo que está a falar com ele e a quem ele dá essa informação diz: gostou? Não te preocupes, para a próxima vai ser mais fácil. Sim. Agora achei piada tu referires isso, porque eu só vi certos desse filme, nunca o vi por inteiro, mas um grande amigo meu verdade. Tens que ver e várias vezes. É um grande amigo meu que é o Pedro Gaspar, que disse precisamente isso: tens que ver e várias vezes. E ele recomenda, porque ele também é ouvinte aqui do nosso podcast e também vai ouvir este episódio, que ele é aqui um ouvinte fiel do podcast. E ele também recomendou muito ver esse filme. É um filme já antigo, dos anos 60, se não falha a memória. É quase teatro. Sim, e com atores ótimos, não é? E, aliás, a própria história do Thomas More é extraordinária. Isto é um livro, filme histórico, sim. Não é? Tu tens que ver este filme e eu tenho que ler Os Irmãos Karamazov. Perfeito, temos que fazer essa troca. Está feito o pacto. Exato, se bem que ver o filme é muito mais rápido do que ler Os Irmãos Karamazov. É um bom filme de quaresma ver o A Man for All Seasons. Acho que sim, Gonçalo. Está feita aqui a combinação. Exato. Mas no fundo aqui, regressando aqui ao nosso diálogo de irmãos, o Ivan é este homem experiente, cínico, que já viveu muito, não é? E ele é que sabe o que é que a vida é, e ele é que sabe viver a vida. Ele tem aqui uma frase que é espantosamente antiga e moderna ao mesmo tempo. Ele diz assim: quanto mais amo a humanidade em geral, menos amo o homem em particular. Esta frase é delicioso isto, porque isto nós vemos isto hoje em dia. Nós vemos hoje em dia movimentos políticos, ideológicos e correntes ideológicas
que têm um imenso amor pela humanidade e defendem barbaridades que causam sofrimento ao indivíduo, não é? E é precisamente isto que está aqui, não é? Não, eu estou a pensar, a malta apoia as causas todas que não têm impacto nenhum na minha vida, Certo. mas depois não tenho paciência para suportar a pessoa que está ao meu lado no trabalho. Ponho as bandeirinhas todas no Facebook, ponho os autocolantes todos no carro, não é? Faço tudo direitinho, faço as minhas, exibo a minha virtude para o mundo inteiro ver, não é? Mas depois não mexo uma palha pela dificuldade à minha volta, não é? É impressionante. O Estado que resolva, não é? O Estado que resolva, não é? Há esta resposta típica, não é? Lá está, porque é muito mais fácil, lá está, precisamente por não ter impacto na nossa vida, não é? Sim. É muito mais fácil apoiar as causas estrangeiras e da outra ponta do mundo. Não estou a dizer que não sejam legítimas, não é? Mas é muito mais fácil apoiar isso que não tem nenhum impacto prático na minha vida. Lava a minha Felizmente, consciência. até agora, não é? Graças a Deus. Felizmente até agora não tem impacto na minha vida. Lava a minha na consciência, prática, não é? é? E já está. Sim, é muito mais fácil isso do que apoiar o tipo que está ao meu lado, não é? Isto é o Ivan Karamazov, não é? Que é alguém que ama a humanidade em geral, mas que cada vez ama menos o homem em particular. E que desemboca numa coisa que ouvimos hoje em dia muitas vezes dizer, não é? Que é uma frase que eu acho tristíssima, mas que há pessoas que costumam dizer isso, que é: mais vale o meu animal de estimação do que as pessoas, não é? Os animais são melhores que as pessoas. Pensei que estavas a pensar naquele o inferno são os outros, não é? Também, mas esta expressão então faz imensa impressão. Eu gosto dos animais, não tenho nada contra os animais, mas acho que é uma expressão super infeliz quando a pessoa diz uma coisa destas, não é? Quer dizer que o desprezo do ser humano individual chega a um ponto tal que a pessoa coloca os animais acima do ser humano. É terrível, não é? É mesmo inverter as coisas, não é? Mas aqui no fundo, o que é que o Ivan é muito interessante, que ele neste capítulo 4, Gonçalo, ele fala e fala e fala e fala e fala. E o pobre do Alyosha, do mais novo, que é o irmão cristão que quer ser padre, está calado quase sempre, diz muito poucas coisas. E até muitas vezes acena e concorda com o que o irmão está a dizer. E depois nós, no final de explicarmos um bocado deste capítulo, vamos aqui dar também um bocadinho voz ao que é que o Alyosha está a pensar, o irmão mais novo, em relação a isto tudo, não é? Mas ele não há aqui um debate igual, ou seja, esta discussão não está simétrica. O Alyosha não está a responder com bons argumentos e muito filosoficamente, não. Ele está a abanar com a cabeça, está a concordar e até às vezes parece quase que vai chorar, não é? Porque o que se segue é realmente trágico. Então o Ivan foca na sua discussão, não é? De que há mal no mundo suficiente para saber que Deus não existe, não é? Na lógica do Ivan. Ele depois foca a discussão para o sofrimento das crianças. E tem esta frase incrível, diz: as crianças, enquanto ainda não são repugnantes, diz ele, podem ser amadas mesmo de perto. Ou seja, ele no fundo está, pelos vistos, o Ivan não gosta nada de crianças, mas há ali uma exceção. Isto é delicioso, porque no fundo o Ivan é mesmo aquele cínico. Ou seja, ele está a lançar um argumento contra Deus existir, porque as crianças sofrem, mas depois diz esta frase horrível sobre crianças, não é? Enquanto ainda não são repugnantes, não é? Lá está, é este tal amante da humanidade, mas que depois odeia o homem, as crianças em particular, não é? O concreto, não é? O concreto, não é? E ele diz, então há ali uma fase da idade das crianças, diz ele, em que elas não são ainda repugnantes e podem ser amadas mesmo quando se está ao pé delas, não é? Mesmo quando se está perto delas, não é? Há ali uma fase, não é? Talvez dos 4, 5 anos, talvez, se não houver fraldas mal cheirosas, imaginamos nós, não é? E então o Ivan vai fazer aqui uma lista impressionante de casos contra a existência de Deus, de casos moralmente horríveis. E ele vai buscar estes casos, diz ele, histórias e a folclore, e as histórias que ele ouviu, de folclore russo, do passado do povo russo, que são terríveis. Então quais é que são os casos que o Ivan menciona para massacrar o seu irmão mais novo, o seu irmão cristão? Primeiro caso, uns pais que espancam a filha. Dá um exemplo de um casal, diz o Ivan, particularmente culto e bem formado, que açoitava a sua filha de 7 anos com varas que tinham espinhos. E que o pai, neste caso o pai, até sentia um certo prazer em usar não só varas, mas varas com espinhos. Então diz o Ivan que, para maior abominação, este caso foi a tribunal, mas o júri russo, o tribunal russo, absolveu os pais. E Ivan diz, isto é grotesco. E o Alyosha calado, a concordar com o Ivan. Depois a seguir o Ivan dá mais uma história, ainda pior do que esta, ou se calhar igualmente pior. A tortura sistemática de uma menina às mãos dos seus pais. Mais uma vez pais instruídos,
mas que praticam todo tipo de sevícias inacreditáveis contra a sua filha. Esta criança é pequena, muito pequena, nós não sabemos a idade, acho que o Ivan não dá a idade, mas é uma criança pré-adolescente, certamente, e que era açoitada constantemente e tinha o corpo coberto de nódoas negras. E nas noites de inverno, trancavam a criança na casa de banho, a passar a noite na casa de banho gelada, e para termos um bocado o contexto do Ivan, esta casa de banho até poderia ser fora da própria casa, não é? Estamos na Rússia, não é? Se for no inverno, então, Sim. o inverno russo é horrível. No caso, uma divisão gelada, não é? Sim. Para quê? Com o objetivo que a criança não sujasse a cama. Uma criança que ainda sujava a cama, talvez com 4 ou 5 anos, e então, cada vez que a criança sujava, os pais Ficava esfregavam, trancada na rua. trancada na rua, e os pais esfregavam excrementos da própria criança na cara dela, supostamente Já para não lhe precisamos ensinar, dizer esta parte, verdade? para lhe ensinar higiene. Não, isto está no livro, está no livro, eu não estou a inventar aqui nada. Sim. Pois, eu sei. E mais coisas que a mãe obrigava a criança a fazer que são horríveis. Mas depois aqui o Ivan junta ainda estes detalhes todos, não é? A criança gritava durante a noite e a mãe dormia tranquilamente, diz o Ivan, ignorando os gritos da criança. E depois vem aquilo que para mim é a história mais horrível deste capítulo. Respirar fundo, deixa-me beber um golo de água antes de ler esta parte. Bolas. Mas é um caso progressivo, não é? Como é que se diria? É um caso cumulativo, diríamos hoje, que o Ivan está a montar contra a essência de Deus, não é? E vê tu, diz ele ao Alyosha, aquela história que se conta de um general russo, grande latifundiário, grande proprietário russo, que tinha uma grande propriedade e muitos servos, e tinha cães de caça. Pois ele caçava na sua propriedade. E então este general, certamente muito rico, não é? Ordenou prender um dos filhos dos seus servos, um menino de 8 anos. Porquê? Porque essa criança, a brincar, atirou uma pedra e essa pedra, por azar, foi acertar num dos cães de caça favoritos do dono da propriedade. Então como é que o general reage a este miúdo que, sem querer, com uma pedra magoou um dos cães de caça? O general, dono da propriedade, manda reunir todo o staff, todos os servos, para dar um exemplo, diz ele. A ideia dele é uma ideia pedagógica, diz o Ivan. Ele quer ensinar uma lição. Então ele ordena que o miúdo seja despido das suas roupas. E amanhã é uma manhã gelada. E depois manda o miúdo correr, campo fora. E quando o miúdo está a já alguma distância, o general atiça os seus cães de caça contra o miúdo. E os cães de caça despedaçam a criança à frente da sua mãe e de todos os servos. Quando chegamos a este ponto, é um livro, não é? Não é um filme. Mas nós podemos imaginar como é que está o Alyosha, não é? Que é um rapaz sensível, é um rapaz espiritual, não é? é um rapaz muito devoto, muito cristão, que por esta altura está ou a chorar, ou perto disso. Agora não tenho aquilo ali à minha frente. Já nem me recordo se as lágrimas do Alyosha se veem ou não, se aparecem no romance. Mas porquê que o Ivan faz isto tudo? Porque ele quer questionar onde é que está Deus e a sua justiça. Diz o Ivan, se todos devem sofrer para com esse sofrimento comprar a salvação eterna, comprar o céu, o que é que as crianças têm a ver com isso, diz o Ivan. Então o Ivan coloca ao seu irmão mais novo um dilema moral. Como é que este Deus, que tu tanto acreditas, Alyosha, constrói o mundo perfeito à custa do sofrimento de crianças inocentes? E Alyosha diz, não, Deus não é assim. E o Ivan diz, não é que eu não aceite Deus, Alyosha. Não é que eu não aceite Deus. Eu só devolvo a Deus respeitosamente o seu bilhete de convite, o seu bilhete. Eu não quero ter nada contigo, Deus. É interessante isto, porque o Ivan aqui não se está a comportar, Gonçalo, como um ateu neutro, um ateu que não quer sequer comentar Deus porque acha que é tudo um conto de fadas. Não. O Ivan está a dizer, eu não estou a negar que o teu Deus exista. O que eu estou a dizer é, eu não quero ter nada a ver com ele. E nós ouvimos muitas vezes o Richard Dawkins, quando ele fala, há expressões dele que a mim me fazem lembrar imenso o Ivan Karamazov. Talvez porque o Dawkins se inspirou, não sei, consciente ou inconscientemente. O Dawkins muitas vezes também diz, não é? Acusa o Deus do Antigo Testamento de ser o pior tirano, não é? O mais perverso tirano. E então eu não quero ter nada a ver com esse Deus, diz o Ivan. Não, com o teu Deus. É verdadeiramente terrível. Nós não vamos ter tempo para isso, mas o famoso capítulo sobre o Grande Inquisidor é o capítulo
que vem logo a seguir. Ou seja, o Ivan depois diz ao irmão: olha, eu estou para aqui a escrever um poema, queres ouvir o meu poema? E nós não vamos agora entrar nesse detalhe, mas o capítulo do Grande Inquisidor é muito famoso, é talvez a parte mais famosa dos irmãos Karamazov, no qual o Ivan, no seu cinismo, constrói uma história hipotética passada nos tempos da Inquisição Espanhola, e segundo a história do Ivan, Jesus regressa à Terra, em Espanha, no meio da Inquisição Espanhola, e é condenado como herege pela Igreja e pela Inquisição Espanhola e é torturado. Portanto, no fundo é o grande inquisidor, não é? Que nem sequer reconhece o próprio Deus feito homem e no fundo é uma história que não é nova. O Ivan só a aplica à Inquisição Espanhola porque quando Deus se fez homem, não é? Também não foi provavelmente bem tratado pelos judeus e pelos romanos, não é? No seu tempo. Não consta nas fontes da época. Não consta nas fontes da época. Agora, o que é aqui interessante, Gonçalo, fechar aqui este capítulo dos irmãos Karamazov, é que o Alyosha não responde com um elenco de excelentes argumentos de apologética estudados pelos melhores teólogos da cristandade. Não. O Alyosha reage, para já com muito silêncio, depois reage com empatia emocional. Ele fica muito perturbado. Olha, por acaso agora encontrei aqui nas notas, que há bocado não me lembrava. Os olhos de Alyosha encheram-se de lágrimas. Está aqui uma citação deste capítulo. Portanto, ele realmente sentiu empatia. Ele não está a contra-argumentar. Há uma resposta do Alyosha a certa altura em que ele diz o seguinte ao seu irmão: que tenho eu a dizer? Não posso esquecer que Deus existe. Portanto, no fundo, o Alyosha não está a negar o mal, não está a negar que o mal é horripilante. Mas ele diz: eu não posso esquecer que Deus existe. Eu sei que Deus existe. Porque o Alyosha vive a sua fé no dia-a-dia e vive a presença de Deus na sua vida. E ele não pode negar isso. Ele não pode negar que Deus existe. Esta história, ele simplesmente dizer que não aceitaria. Isto faz-me quase lembrar uma resposta que eu ouvi uma vez. Acho que era um jornalista, não sei, não me lembro do nome. Um jornalista anglicano que era ateu e converteu-se ao anglicanismo. Estava a falar com a Madre Teresa de Calcutá, porque gostava muito dela, não sei o quê, e disse-lhe: então, mas Madre Teresa, Deus também quer pessoas boas no anglicanismo. E aí ela só disse: não quero. Não é que não. Foi muito direta. Foi muito direta. Deus também quer muito pouco ecuménica. Sim, muito pouco ecuménica. Mas ou seja, não quero que os anglicanos sejam bons. Atenção. Não. Ou seja, a questão aqui é preciso o contexto, não é? O contexto era: havia ali uma conversa entre eles, já que ele se tinha convertido até ser anglicano, porque é que não deu o passo final de ser católico? E ele estava a dizer que não era católico porque Deus também precisava de pessoas boas no anglicanismo. Ele não acha que Deus quer que eu fique aqui para ver pessoas boas no anglicanismo? Ele: não quero. Não, e a razão é que como há contradições, não é, entre o catolicismo e o anglicanismo, não podem estar os dois certos, não é? E Deus não quer o erro, não é? No fundo, este é o ponto de vista da Madre Teresa, não é? Exato. Mas no fundo aqui a atitude do Alyosha é super instrutiva pelo que ele faz e não tanto por aquilo que ele diz. No fundo, o Alyosha, a essa altura, é apertado pelo irmão e o Ivan faz esta pergunta: olha lá, tu aceitarias construir um mundo feliz, um mundo perfeito, se isso implicasse fazer sofrer uma só criança inocente? E o Alyosha diz: nem pensar, não aceito. E Ivan: estás a ver? Estás a ver como o teu Deus faz isso? E tu não aceitas? Tu és melhor que o teu Deus. Que é uma coisa que ele diz que é muito interessante. Tu és um irmão, és um bom irmão, és um bom ser humano, mas o teu Deus não é? Aquela ideia de que Deus é um tirano malévolo, não é? E há aqui um momento que o Alyosha tem ali um momento de inspiração, que nós diríamos do Espírito Santo, provavelmente, em que o Alyosha responde ao irmão e diz assim: tu esqueces-te dele, de Jesus, de Cristo, não é? Tu esqueces de Cristo, esqueces dele. O Alyosha: é nele que está a solução de tudo. Ele sugere que o sofrimento de Cristo responde de forma efetiva mesmo àqueles casos dramáticos de mal que o Ivan tão cuidadosamente montou para massacrar o seu irmão. E no fundo o Alyosha acusa o irmão de revolta. Ele diz: o que estás a fazer é uma revolta contra Deus. Estás revoltado contra Deus. Tu não és ateu. É interessante isto, porque há uma grande diferença, não é, Gonçalo? Entre ser ateu filosófico e dizer Deus não existe e ter zero emoção em relação a isso, ou então ser um Ivan, ou ser um Richard Dawkins, não é? Que é Deus não existe e eu odeio. E eu odeio. Deus não existe e eu odeio, não é?
É aquele clássico. Mas Isso é revolta, estava-me a disso, lembrar. aliás. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Aqui daquilo que estávamos a falar há bocadinho na preparação do episódio, ouvi uma vez esta história alguém que dizia que tinha perdido a fé por causa do Holocausto, porque tinham morrido milhões de judeus e pronto, porque é uma situação terrível, não é? E outra pessoa em resposta a isso dizia, mas porque é que foi os milhões que te fizeram confusão, não é? Porque não milhares. Se fossem só milhares, Não te não fazia havia confusão? problema. Sim. Não, ou seja, a partir de quantas vítimas, quantas pessoas é que têm que morrer para tu achares que é demais e que por causa disso Deus não pode existir, não é? E no fundo a ideia era que se o mal é suficiente para mostrar que Deus não existe, não é? Ou que Deus é mau, estes exemplos que aqui estão, o sofrimento de uma criança seria suficiente, não é? Não era preciso milhões de vítimas mortais, bastava o sofrimento de uma criança para mostrar que Deus não existe ou que Deus é mau, não é? Não era preciso isto tudo. E ao mesmo tempo, se isto não mostra, não é a passagem de milhares para milhões de vítimas que vai ser capaz de contrariar, pronto, de mostrar que Deus não existe, não é? Portanto, não é uma questão de quantidade aqui, é uma questão qualitativa, não é? Aliás, o É uma Ivan, questão qualitativa. o Ivan coloca a questão desta maneira, não é? Se tu pudesses ter um mundo perfeito fazendo sofrer uma única criança, não é? Farias isso. Ele diz, não é uma questão de quantidade, não é? Sim, Agora- é uma questão de qualidade, não é de quantidade, não é? Não interessa, ou seja, basta uma criança sofrer, se o mal mostra que Deus não existe, basta uma criança sofrer, não é Certo. preciso milhões de judeus morrerem, Tal e qual. não é? Basta uma única Mas criança se- sofrer. Basta Sim. aquela criança cujos pais obrigam a passar a noite na casa de banho, não é? Ao frio. Mas se não mostra, não é? Não é por a situação aumentar em quantidade que vai passar a mostrar. Sim, sim. E o que eu acho aqui brilhante, Gonçalo, e mostra aqui como é que o Dostoiévski é um dos melhores romancistas de todos os tempos, não é? É que ele não cede à tentação de meter o Alyosha a falar como se o Alyosha, o jovem cristão, fosse o mais formidável argumentador teísta do século XIX, não é? Pelo contrário, neste capítulo, os melhores argumentos vêm de quem, Gonçalo? Vêm do Ivan. Vem do Ivan. Vem do Ivan. O agnóstico sofisticado que estudou no ambiente urbano, também ele sofisticado e académico e letrado, não é? Pelo contrário, há aqui uma enorme assimetria. É o Alyosha, que é o que não tem ainda grandes estudos, que ainda é um jovem. É o Alyosha que está entalado, não é? O Alyosha sente o sofrimento das histórias que o irmão lhe conta, mas ao mesmo tempo, sem falar muito, o Alyosha faz lembrar, e não é certamente por acaso, faz lembrar o justo sofredor do Antigo Testamento. E faz lembrar também o próprio Jesus Cristo, não é? Ou seja, qual é a Diante de reação Pilatos, de Jesus? não é? Claro, qual é a reação de Jesus perante Pilatos? Aqui é super bonito o que faz o Dostoiévski, não é? Jesus não tem intenções de vencer no jogo do poder romano. Ele não vai vencer nesse campeonato. Jesus vai vencer num campeonato muito superior, que é o campeonato da justiça perfeita e do amor. Não vai vencer no campeonato dos romanos, não é? Portanto, o Alyosha, na sua inocência e incapacidade argumentativa, ele responde em ato, e vamos ver isso no resto do livro, não vou contar agora. Ele responde ao longo do livro todo com o que ele faz. Ou seja, face aos argumentos teóricos e abstratos do Ivan contra Deus, a resposta do Ivan em todos os irmãos Karamazov, a resposta do Alyosha, do mais novo, em todos os irmãos Karamazov, é com atos concretos. É na sua procura de santidade individual que este jovem, que este miúdo vai mostrar o caminho da santidade e o caminho, a resposta ao mal. Não é? A resposta ao mal. Sei que é uma resposta encarnada, não é? Sim. Ou seja, enquanto o Ivan se mantém nas ideias sem a carne, não é? O Alyosha responde de forma encarnada, não é? E é engraçado, há
Agora não sei, estou a dizer mais ou menos de memória, mas há uma passagem de São Paulo em que ele explica como é que se faz o discernimento dos espíritos, como é que se sabe se uma coisa é boa ou má, não é? E se a coisa negar a vinda de Cristo na carne, então é má. É não má. é? Ou seja, é esta encarnação, este tornar concreto, real, que faz com que seja... Pronto, que faz esta distinção, não é? Então, pronto, é um tema um bocado um bocado à parte, não é? Se calhar não tem muito a ver com o que estamos aqui a dizer, Tem mas um lembrei-me bocado a disto. ver, tem um bocado a ver, porque no fundo as duas coisas estão interligadas, não é? Ou seja, nós estamos aqui a tentar lidar com este problema gigantesco que é o problema do mal. E podemos fazer aqui um esforço enorme, Gonçalo, para encontrar respostas teóricas, como estamos a fazer, porque nós somos o Café Ciência e Fé e procuramos sempre as razões para a fé que nós temos, não é? Como nós encontramos no Novo Testamento, não é? Estar sempre pronto nas cartas de São Pedro. Estar sempre pronto para dar a razão daquilo em que acreditamos, não é? E é o que fazemos aqui neste podcast. Agora, a verdade, Gonçalo, é que a resposta ao problema do mal não vai estar em podcasts apologéticos nem tratados apologéticos das melhores universidades, não é? Ou em argumentos, não é? Ou em argumentos. A resposta vai estar, como o Alyosha nos mostra, aquele miúdo dos irmãos Karamazov, vai estar na vida santa, que é procurada e que é vivida, no sofrimento que é vivido com dignidade, porque o sofrimento não é indigno. O sofrimento, quando é vivido como deve ser, é digno. E que a vida vivida em imitação a Jesus Cristo, que é o santo perfeito, é uma vida digna de ser vivida, mesmo que seja sofrida, e redime o mal. E a certa altura, não é? Nós aqui, fechando aqui este parênteses dos irmãos Karamazov, Gonçalo, regressando aqui ao nosso Padre Davis, porque é que ele cita os irmãos Karamazov? Porque ele concorda. Ele diz, os argumentos do Ivan são argumentos teoricamente impecáveis, não é? Mas a resposta a isso, a resposta a estes fortíssimos argumentos do mal contra um Deus bom e omnipotente, passa por entender que o mal está aqui, que o mal existe, e que o ateísmo não tem resposta para ele. O mal é um absurdo no ateísmo. Pode ser utilizado Continua para a negar existir, que Deus não é? existe. O mal continua lá. O mal continua lá. Portanto, no fundo, o que é que tem o cristão? O cristão tem, ao mesmo tempo, o dilema de explicar porque é que o mal existe. O Alyosha não explica. O Alyosha diz, eu sei que existe Deus, eu não pretendo explicar o mal, não é? Mas a resposta é a cruz. A solução para o mal e para o pecado é a cruz. É Deus fazer-se homem, é Deus redimir a humanidade como aquele ser humano perfeito que mostra que se pode procurar a perfeição moral nesta vida. E que é muito mais importante, no tempo curto que temos de vida, há bocadinho estavas a citar, Gonçalo, também, do Antigo Testamento. O livro da sabedoria, não é? Livro da sabedoria, não é? Que é, vamos o carpe diem, mas aproveitar a vida. Não. Jesus diz, não há mal nenhum em usar as coisas boas da vida para fins bons, não há mal nenhum nisso. Mas ali há muitas coisas boas. há muitas coisas boas, não é? As melhores cervejas, os melhores doces São conventuais. são tudo conventuais, não é? São cervejas feitas por bons, claro que sim. Mas o que estamos a dizer é, porquê é que estamos aqui? Nós estamos aqui para continuar o trabalho de Jesus Cristo, para viver como Jesus viveu, para o imitarmos, porque isso dá sentido à nossa existência, porque é uma caminhada de progressão espiritual. Qual ginásio? É um ginásio da alma, não é? E é isso que é super interessante, não é, Gonçalo? Porque alguém poderia dizer assim, voltando aqui um bocadinho atrás, não é? Ao argumento do Mackey e aqui mais recentemente a citação do Phillips que tu usaste para começar este episódio, Gonçalo. Porquê é que Deus não fez já o céu na Terra? Por acaso Deus fez com Adão e Eva, nós depois é que estragámos tudo, não é? Mas na verdade nós estamos a atravessar este vale de lágrimas, que é esta vida. Primeiro porque nós escangalhámos grande parte disto, se calhar Lucifer também fez os seus estragos, não é? Mas nós estragámos muito do que Deus criou, não é? E o próprio Deus trouxe-nos a solução para os nossos problemas. E nós, ou fazemos como o Ivan Karamazov e rebelamos, não é? Contra Deus. É a rebelião, que é o título desse capítulo. Ou então fazemos como o Alyosha, que escolhe o melhor caminho e que é feliz no caminho que escolhe. E em termos de... Estava a pensar, por um lado, Deus não fica simplesmente, assim, na perspectiva cristã, não é? Deus não fica simplesmente a observar o sofrimento dos seres que criou. Deus envolve-se. Ele encarna, não é? Sim, e ele próprio envolve-se. vem sofrer connosco. Ou seja, é a resposta que ele nos dá de alguma forma, é vir sofrer connosco
Portanto, nós não. E é uma resposta encarnada, como estávamos a dizer. Sim, né? encarna isso. Ele encarna e vem sofrer connosco para mostrar para nos salvar e ao mesmo tempo não podemos dizer que ele não sabe o que é esse sofrimento, não é? Porque ele próprio Sim. veio fazer isso. Mas estava-me a lembrar de outra coisa que entretanto me esqueci. Bolas. Que era. Já foi, olha, desapareceu. Mas Bernardo, nós vimos esta situação dramática toda e de facto, na perspectiva cristã, é a cruz de Cristo e a sua vinda e o seu sofrimento que acaba por ser aqui a resposta a isto, não é? A cruz de Cristo é a resposta ao absurdo do mal, não é? É a resposta inesperada ao absurdo do mal. Sim, um Deus que não deixa simplesmente, não abandona a sua criação, não é? Sim. Mas, no fundo, assim, toda esta questão que estivemos a ver, a resposta racional, não é? É um bocadinho a que nós já vimos nas partes passadas do episódio. É que isto é uma coisa que nos revolta, estes exemplos que estiveste aqui a falar, é uma coisa que nos revolta, uma coisa que nos magoa na profundeza da alma, acho eu. E é bom que assim seja, é normal que assim seja, senão não seríamos Humanos. pessoas, não seríamos humanos, não é? Seria muito estranho Máquinas. que isto Máquinas. não nos deixasse assim um bocado revoltados interiormente, não é? É difícil explicar. Mas apesar disso, a resposta a isto é que de facto o principal problema aqui é emocional. Ou seja, a verdade é que nós não temos forma, como explicámos nas vezes anteriores, de mostrar que Deus não tem um bom motivo para permitir estas coisas. Não Sim, é? essa é a E se resposta nós racional. se nós esquecermos a emoção e fizermos uma resposta racional, é isto que dizemos e isto mostra que não há contradição, não é? Mas obviamente, não é? Se tu tens, sei lá, uma situação de uma mãe que acabou de perder um filho, tu não lhe vais dizer isto, não é? Nem ela nem quer ouvir. Ou seja, o que Essa mãe nem quer ouvir. perante o sofrimento real e revoltante Não há palavras. daquilo que muitas vezes parece ser o absurdo da vida, não é? Tu não vais dar esta resposta racional. Isto não estamos aqui a propor de maneira nenhuma que isso possa ser a solução. E não sei, pronto, um bocado cada pessoa, à medida que vai vivendo e quando já vive há algum tempo, naturalmente já passou por situações talvez não tão dramáticas como estas que estivemos aqui a ler, não é? Mas por várias situações em que parece que as coisas parecem ser um absurdo, não é? Sim. Que não sabemos o que dizer, não é? Sabe, quando morre um familiar próximo, um amigo, uma coisa Sim. assim. E não sei o que é que tens da tua experiência, mas uma coisa que eu tenho pensado ultimamente e que me tenho percebido é que muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis com essas situações porque não sabem o que é que vão dizer. E aquilo que eu tenho refletido, e que também já ouvi várias pessoas a comentar, olha, muitas vezes no Pints with Aquinas, que eles às vezes falam destas coisas, não é? É que na verdade é que não tens de dizer nada. Não tens de dizer nada. Porque não há nenhuma resposta. A pessoa não sabe o que há de dizer porque é normal. Não há nada que tu possas dizer que vá melhorar a situação. Não há. Ou que vá... Não há. Não é? É a presença. É a presença. Sim. E É a resposta do Alyosha, não é? Estar lá com a pessoa, estar ao lado dela. Olha, eu estou aqui. Posso não saber o que dizer, mas estou aqui. E isso, pá, não ter medo de estar lá e de ver as lágrimas e chorar também e confrontar o sofrimento e estar lá simplesmente. O que é que Deus melhor deu? do que qualquer coisa que se possa dizer. O que é que Deus deu àquela mãe que perdeu o seu filho? Deus fez-se homem, foi morto na cruz. Nossa Senhora viu o seu próprio filho a sofrer na cruz. Foi o que ele fez connosco, não é? Ele veio cá e esteve connosco. Mas qualquer mãe que se segue e que perdeu o seu filho, e como tu disseste, Gonçalo, não precisa de palavras, vai ver a Nossa Senhora aos pés da cruz, não é? Naquele Stabat Mater, naquele estava a mãe, não é? Dolorosa a ver o seu filho na cruz, vai ver alguém com quem se pode identificar na dor e no sofrimento. Porque essa mãe não quer palavras. Não há palavras que tragam nenhum filho de volta, não é? E é esta presença, esta proximidade que fazem um efeito muito mais
útil e muito mais eficaz do que qualquer argumento ou qualquer palavra, não é? Também aí se vê a sabedoria de Deus, não é? Quer dizer, é mesmo isso, o sofrimento está cá, o sofrimento é real. Nesta saga temos estado a listar vários ângulos diferentes, explicar porque é que o mal existe. Mas quando o mal é uma realidade e está aqui à nossa frente, o cristianismo de todas as religiões que há tem uma resposta para o mal. E a resposta não é fugir dele, é encará-lo de frente. Porque nós, quando trazemos a cruz no bolso, no nosso terço, ou quando vamos à missa e a cruz está à nossa frente, não é? Ou temos um crucifixo em casa, o mal é encarado de frente. O mal que se fez é o próprio Deus, não é? Se até a esse homem perfeito, Deus perfeito e santo perfeito fizeram o que fizeram, como é que nos havemos de admirar do que nos acontece a nós, não é? Eu acho que é a sabedoria do cristianismo, não é? E ao mesmo tempo estava a pensar do ponto de vista prático, não é? A verdade é, ou seja, há sofrimento, é terrível e dói, mas se pensarmos objetivamente, o que é que tu ganhas em revoltar-te? Sim. Não é? O que é que acontece se tu te revoltares contra Deus, não é? O que vai acontecer é que tudo vai ficar pior à tua volta, não é? Ou Exato, seja, vais ser ou parte do seja, mesmo- problema sim, em vez de mesmo ser do parte ponto da de vista- solução, não é? Mesmo do ponto de vista exclusivamente prático, Sim. é claro que é revoltante. Não, e o que é interessante é que, de facto, as pessoas têm todo o motivo para se revoltarem, não é? Perante estas situações, a revolta parece que é justificada. Mas o que é que acontece se tu te revoltares? Só vai ser pior, não é? Só vai juntar dor ao que onde já há sim, sofrimento, não é? a situação já é suficientemente má e a pessoa, quando se revolta, ainda fica pior. Ou seja, alguém diz que se tu já achas, por muito mais que as coisas estejam, há sempre um sacana que consegue tornar as coisas piores. Certo, isso é verdade. Isso é bom. Não há nada Não suficientemente há falta de mau. sacanas. Não há falta de sacanas por aí para... Não há nenhuma situação suficientemente má que não possa aparecer um tipo Que ainda piora. neste tipo de volta que torna a coisa ainda pior, não é? E isto não, ou seja, acaba por não ser esta resposta ao problema do mal acaba por ser uma resposta que não é uma resposta intelectual. Sim, é uma resposta não é. encarnada Não é. e que não é fácil de viver. Certo. E que dói, mas que é a única resposta decente que há. mas é única. A única não é? resposta decente que há, não é? Dizia- A alternativa é ou é negar que o mal existe, que é impossível, ou então é assumir que a nossa existência é Sim. absurda. No fundo, a cruz existe sempre, não é? Agora, tu podes Aceitá-la podes aceitá-la e uni-la de Cristo, ou rejeitá-la carregá-la e viveres sozinho, contra a realidade, não é? ou Viveres sim, em dissonância cognitiva com o sofrimento, não é? Basicamente. sim, Não tens Bem. as pazes feitas com o sofrimento. exato. Bom, Bem, vamos fechar seguindo- este capítulo, Gonçalo, Vamos este fechar episódio. este capítulo. Temos aqui mais um tema ainda mais interessante, não é? Que é a resposta de que o mal natural existe como castigo, Como castigo dos dos nossos pecados. nossos pecados, não é? É aqui mais um Fica tema para o próximo interessantíssimo, não é? Mas que é um tema interessantíssimo, mas que não vamos continuar agora depois deste episódio muito pesado, não é? Sim. E difícil e duro e pronto, e se pedimos desde já perdão aos nossos ouvintes se os deixámos de cabisbaixo, porque isto é de facto é um tema que É inevitável. é inevitável e é pesado, mas vamos continuar a abordar o problema do mal no próximo episódio. Esperemos que tenham gostado até agora. Não se esqueçam de subscrever por gosto e partilhar se não querem perder as próximas atualizações. E pronto, e ficamos por aqui. Obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Obrigado, Gonçalo. E Estamos aqui suspensos até- no que é que iremos dizer acerca do mal natural como castigo pelos nossos pecados. Não é um bocado polémica essa resposta. Não é? Exato, exato. Até Será ao que próximo é? Será que episódio. não é? Até ao próximo episódio, Gonçalo. Obrigado Até a à todos os que nos próxima. ouvem. Até à próxima. Obrigado. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.